não vou tomar muito tempo dos irmãos, queria convidá-los a abrir suas Bíblias comigo. A Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 13. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossa alma. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Louvado seja Deus pela sua bendita e maravilhosa palavra. Queridos irmãos, é fato que o livro de Jó trata sobre como Deus lida com o homem, e a gente encontra ali no livro de Jó muito sobre sofrimento. Mas esse capítulo 12 de Hebreus é literalmente o capítulo da Bíblia que mais fala claramente acerca do sofrimento. Eu já preguei nesse capítulo 12 na igreja, basicamente nos versos 1, 2 e 3, trazendo a ideia da igreja de perseverança, de que a igreja deve perseverar e continuar perseverando. Hoje, o tema dessa nossa reflexão é o seguinte: como a igreja do Senhor deve lidar com o sofrimento? Eu poderia usar esse texto, por exemplo, para dizer a vocês que a gente tem muitos sofrimentos nessa vida. Eu poderia usar esse texto, por exemplo, para lembrar a vocês que todo o sofrimento que a gente passa nessa vida, ele diz respeito tão somente ao pecado original cometido por Adão lá no início, a ponto do salmista dizer de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Eu poderia usar esse texto aqui, que fala sobre sofrimento de diversas formas. Mas o que eu gostaria de fazer você refletir hoje é como deve ser a postura da igreja em meio ao sofrimento. Preste atenção comigo. O verso 3 vai nos dar pistas de como é que a igreja deve lidar com o sofrimento. Ele diz: considerais,
pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossa alma. Cristo é que deve ser o objeto dos nossos olhos, é para Ele que nós devemos olhar, é a Cristo que nós devemos seguir, é a Cristo que nós temos que ter em mente como exemplo para lidarmos como igreja diante do sofrimento. Olhando para Cristo, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, olhando para Ele, nós precisamos considerar, primeira coisa que a gente precisa considerar olhando para Cristo é o seu sofrimento, a sua paixão, aquilo que nós chamamos de paixão de Cristo. A gente está vivendo o que as pessoas chamam de Semana Santa, mesmo em meio a uma quarentena, a gente está vivendo aquilo que a gente chama de Semana Santa, alguns vão chamar até de Semana da Paixão, culminando na Sexta-feira Santa. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós, olhando para Cristo, nós precisamos entender que Ele sofreu. E que Cristo sofreu muito. Ele sofreu muito, literalmente. O sofrimento de Cristo foi muito maior do que se nós juntássemos todos os nossos sofrimentos de uma vez só. Cristo sofreu. Ele sofreu escárnio, ele foi cuspido. No Getsemane ele demonstra esse sofrimento de uma maneira bem profunda, a ponto de literalmente transpirar sangue, de estar angustiado, de estar ali sofrendo, sentindo dores, e dizendo ao Pai: olha, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ele foi posto diante de Pilatos, onde ele foi... onde cuspiram no rosto dele, onde esbofetearam a ele, onde chicotearam a Cristo. O caminho dele até o Monte Caveira, até o Gólgota, foi um caminho de sofrimento, a ponto dele não conseguir nem carregar a sua própria cruz até o final. Ele foi crucificado, foi escarnecido naquela cruz, e mais ainda, naquela cruz o Deus Pai pegou toda a sua ira que estava separada para a sua igreja, para nós. A ira de Deus que estava separada para nós foi posta sobre o seu próprio Filho. E Deus ali naquela cruz derramou a sua ira sobre o seu Filho, fazendo com que ele bebesse naquele momento o cálice amargo da ira de Deus, para que nós pudéssemos beber o cálice doce da sua salvação. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós precisamos olhar para o sacrifício de Cristo, nós precisamos olhar para o sofrimento de Cristo, e no sofrimento de Cristo aprendermos que aquilo que a gente sofre nessa vida não pode de maneira alguma ser comparado ao que Ele sofreu por nós. Deixa eu dar um exemplo claro disso para você. Um certo pastor, certa feita, disse que foi visitar uma senhora que era membro da igreja dele, e essa senhora já tinha sido hospitalizada 70 vezes. E ele chega para visitar essa senhora, e pelo vidro do quarto ali no hospital, ele vê aquela senhora se contorcendo de dor, o seu rosto ali se contorcendo de dor, e ele disse: olha, eu acho melhor eu ir embora, eu acho que ela não vai me receber nesse momento de tão grande sofrimento. E quando ele dá as costas para ir embora, aquela mulher se levanta, abre a porta do quarto, chama ele retorna, e ele olha para aquela mulher e ele diz: olha, irmã, eu estava indo embora porque eu vi quanto a senhora estava sofrendo. Ela disse: pastor, eu sei que eu estava sofrendo, mas o meu sofrimento não pode ser comparado ao que Cristo Jesus sofreu por mim. O sofrimento de Cristo deve servir como um alento para as nossas vidas. De maneira que nós devemos ter o sentimento, o entendimento de que nenhum de nós, que somos a igreja do Senhor, iremos sofrer como Cristo sofreu. Cristo sofreu um sofrimento muito maior do que o que nós sofremos, e graças a Deus que, por sermos igreja do Senhor, nós não iremos passar pelo mesmo sofrimento. Ao passo também de que Cristo sofreu o sofrimento, sofreu da forma que nós sofremos também. Porque às vezes a gente diz assim: olha, você não sabe o que estou passando. Eu perdi um ente querido, eu perdi alguém que gostava muito. Lembre-se, o menor versículo da Bíblia, ele diz: Jesus chorou.
Jesus chorou porque ele perdeu alguém que ele gostava muito. E o texto narra a vida de Lázaro, que era amigo do Senhor Jesus. Ah, você pode estar dizendo, pastor, mas eu sofro demais porque eu fui desprezado, algumas pessoas me abandonaram. Epa, Jesus também foi desprezado. Os seus discípulos abandonaram ele. Em João 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberão. Ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser traído. O Judas traiu a Jesus. Então, todo o sofrimento que você passa nessa vida, ele também passou. E ele passou muito mais do que aquilo que nós passamos nessa vida. Portanto, o sofrimento de Cristo deve servir para acalentar o nosso coração. Nós devemos comparar literalmente o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo e compreender que ele sofreu muito mais por amor do que nós sofremos hoje. E nós devemos descansar em Deus, sabendo que todo o sofrimento que a gente tem nessa vida não pode, de maneira alguma, ser comparado àquilo que Jesus sofreu por nós. Segunda coisa, observando a vida de Cristo, considerando atentamente a Ele, nós devemos considerar o poder de Cristo. A autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele tem poder, ele teve poder para suportar todas as coisas nessa vida, mas ele também tem o poder de fazer com que você suporte todas as coisas. O texto diz que Deus nos trata como filhos, ele é o nosso Pai, de maneira que por mais que você esteja sofrendo nessa vida, Deus está tratando você como um pai, ele jamais vai deixar que chegue um sofrimento na sua vida maior do que você possa suportar. Isso está escrito para nós em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vem sobre nós nenhum sofrimento maior do que aquilo que a gente possa suportar. Deus é totalmente poderoso. Cristo é poderoso para nos fazer suportar todos os sofrimentos que advêm sobre nossas vidas. Deixa eu ilustrar isso para você de uma maneira bem tranquila para que você possa entender. Essa ideia aqui é como que um pai que vai fazer a feira com o filho. E aí ele começa a pegar aquelas sacolas da feira para ir para casa, seu filho é pequeno, e o menino querendo ajudar, o pai vai lá e pega uma das sacolas, aquela que é bem leve, e dá para o filho carregar, e o filho dali sai satisfeito porque está ajudando o seu pai, mas ele está carregando uma sacola leve. É assim que Deus nos trata. É assim que Deus permite que o sofrimento venha sobre as nossas vidas. Se Deus permite que nós sofremos, se Deus permite que você esteja sofrendo nesse momento, é porque você aguenta e é porque Ele mesmo faz com que você continue perseverando. Confie na força de Deus. Confie no seu poder. Ele é totalmente poderoso para manter você de pé. O sofrimento não vem nas nossas vidas para nos derrubar. Não, se somos de fato filhos de Deus, Ele vai nos sustentar e fazer com que nós continuemos de pé. O texto diz no verso 5 que Ele não deixa esse sofrimento vir na nossa vida para que nós sejamos reprovados. Pelo contrário, Ele faz isso para nos corrigir. A pedagogia de Deus funciona desse jeito. É através do sofrimento que Deus vai nos moldando. Você já imaginou se Deus desse a você tudo que você pede para Ele? Quantos crentes mimados a gente teria? Já viu uma criança que o pai dá tudo para ela? Onde nós estaríamos agora se Deus estivesse dando a gente tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente quer? Devemos entender que Deus usa o sofrimento de maneira pedagógica, como um pai que corrige o seu filho. E se Deus está corrigindo você nesse momento, louve a Deus, porque Deus está fazendo isso porque ama você. O pai corrige a quem ele ama. É através do sofrimento que Deus corrige as nossas vidas. É através do sofrimento que Deus nos molda segundo a sua vontade, que é perfeita, que é agradável, que é soberana e que é maravilhosa. Atente para isso. Cristo é totalmente poderoso. Cristo é Senhor soberano de todas as coisas. Cristo nos comprou com o seu sangue.
Ele nos fará perseverar até o fim. Ele não deixará que advenha nenhum sofrimento sobre nossas vidas que seja maior do que aquilo que nós possamos suportar. Cristo nos ama. Cristo cuida de nós. Ele está o tempo todo cuidando de nossas vidas e Ele continuará cuidando de cada um de nós. Louvado seja Deus pela sua bendita e maravilhosa palavra. E em terceiro lugar, o texto nos diz que nós devemos enxergar o propósito. Por que a gente sofre? Às vezes a gente está sofrendo e não entende por que a gente está sofrendo. Versos 11 até o 13 explica isso para a gente. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O desejo de Cristo é literalmente o que diz o verso 10, que esses sofrimentos nos corrigem por pouco tempo, para que nós, através da disciplina, possamos aproveitá-la a fim de sermos participantes da santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos entender que os sofrimentos que nós passamos nessa vida por pouco tempo, é o que diz o texto. Por pouco tempo, é o que diz o texto no verso 10. Porque os anos nessa vida, nesse mundo, eles são curtos. Devemos lembrar que somos peregrinos, caminhando para uma terra celestial. Sofremos por pouco tempo, é o que diz o texto. E esse sofrimento é como se fossem degraus que nós vamos construindo para chegar na glória dos céus. Como participantes da santidade de Cristo, nós, o seu povo, a sua igreja, todos juntos, unidos a Ele, como um único corpo, celebraremos diante do Deus que é santo, 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 santo e santo. Portanto, igreja do Senhor, não deixe que as angústias, as lagruras dessa vida, que os sofrimentos, que as aflições possam fazer com que você fique cansado, fadigado e desanime na fé. Encare os sofrimentos como degraus que nós estamos construindo para chegar naquele dia glorioso diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através do sofrimento que Deus está nos moldando à semelhança do seu bendito, amado e poderoso Filho. Porque sem santidade, lembre-se disso, ninguém verá a Deus. É através do sofrimento que Deus nos santifica. É através do sofrimento que Deus nos molda. É através do sofrimento que nós vamos caminhando, degrau a degrau, até aquele dia glorioso, onde nós nos encontraremos com Ele. E lá, repito, eu sempre gosto de dizer essa frase, como diz o salmista, estaremos diante dele dizendo, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti e somente a Ti seja dada toda a glória. Igreja do Senhor, o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite é que a gente deve, e vai ser até uma redundância, mas a gente deve continuar continuando. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que a vida pareça extremamente complicada, mesmo que às vezes pareça não ter saída, nós devemos continuar continuando. Às vezes nas nossas vidas, nós nos encontramos em situações bem parecida com aquela do povo que saiu do Egito e que diante dele estava o mar, de um lado montanha, do outro lado montanha, e atrás Faraó com seu exército,
e seus cavalos. E aí, a postura daquele povo foi parar, ir até Moisés e reclamar. Trouxesse a gente para morrer no deserto, não tinha cova suficiente para enterrar a gente lá no Egito. E Moisés vai falar com Deus, e a resposta de Deus para Moisés é: quem mandou esse povo para parar, Moisés? O que é que tu tem na mão? Não é um cajado? Toca nas águas e o mar se abrirá. A vontade de Deus para a sua igreja é que a sua igreja continue de pé, lutando, caminhando, sem parar, dia após dia, sendo moldada através do sofrimento, através das coisas que acontecem nessa vida, para que naquele dia glorioso nós possamos estar na estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia, e possamos encontrar o nosso Criador, o nosso Salvador, e glorificar o seu nome, e bendizer a Ele, e viver com Ele para todo o sempre. Lembre-se, todas as vezes que você estiver sofrendo, não reclame, mas lembre-se, Cristo sofreu muito mais por você. Lembre-se, Cristo pagou um alto preço pela sua vida. De maneira que nós não temos motivo nenhum para estarmos reclamando de situação nenhuma, de momento difícil nenhum. O que a gente tem que fazer é descansar em Deus. Ao mesmo tempo, saiba, Ele sabe que você está sofrendo. Ele sabe pelo que você passa, porque Ele também passou pelas suas mesmas dificuldades. Em segundo lugar, lembre-se, Cristo é poderoso. Ele é Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, o Cristo, ele é Deus. Ele é o Deus Filho. Ele é todo-poderoso. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele é quem faz com que a sua igreja continue de pé, com que sua igreja continue perseverando. Lembre-se que esse Cristo poderoso jamais vai deixar que você caia em meio aos sofrimentos e às angústias desse mundo. Em terceiro lugar, lembre-se que o propósito de Deus é que sejamos aperfeiçoados em meio a esses sofrimentos, para que sejamos participantes da santidade do seu Filho Jesus Cristo, e assim possamos habitar na presença dele para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Que Deus continue nos ajudando, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus.